Esse podcast é uma produção independente. Os interlocutores e suas opiniões não representam nenhuma instituição. Desastre não necessariamente está falando de algo que é um acidente, né? Assim, isso é qualquer coisa que exceda o seu limite, mesmo que seja um crime, né? A gente vê, né, em locais de crime, principalmente de cadáver em decomposição, a pessoa ela ficou muito diferente do que ela é. Tem um caso do acidente da Gol que eles dizem que chegou um cadáver no IML e aí ele tava com a carteira com o nome de João. E aí acharam que ele era o João e aí viram que não era. E ele tava com essa carteira no bolso dele. Aí a gente ficou pensando, será que ele era um batedor de carteira? Uhum. Então, você que tá aí em casa, já fica a dica, tire foto das suas próprias tatuagens, dos seus piercings, dos seus sinais. E antes de viajar de avião, tira uma foto sua, manda pra alguém. Sorrindo pra mostrar de qual a preferência. roupa que você tá Aquela selfies, entrando no avião. Faça sempre. Exato. Olá, meus amigos, estamos de volta. Eu sou o Marcos Patrício, estou aqui com o meu amigo e colega de profissão, Vitor Costa. E aí, Vitor, tudo bom? E aí, Marcos, boa noite, tudo bom? Tudo bem. Vitor tá bem, que tá de férias, né? Tá Tô. relaxado, tranquilo. Não muito relaxado, mas tudo bem. Enquanto tem Só de não estar trabalhando já tá melhor. E hoje nós trouxemos aqui uma convidada ilustre que já esteve aqui com a gente uma vez, escuta lá os episódios lá para trás, Renata Gangeiro. Tudo bom, Renata? Como é que você tá? Oi, gente. Boa noite. Tudo bom? Tudo Obrigada ótimo. pelo convite mais uma vez. A gente que agradece, né, você ter aceitado o convite, ter vindo aqui, porque vocês podem não saber, mas Renata sabe de muita coisa, então vai contar muita coisa interessante pra gente sobre DVI e vamos discutir Sobre tragédias. E eu tô achando que a Renata, na realidade, já é a convidada mais frequente do podcast, porque ela tem já 2 episódios anteriores. Olha aí. É e mesmo? Esse é o terceiro. Então eu mereço Então eu acho que... uma plaquinha, né? merece Ou- uma plaquinha, ou uma aquele plaquinha, um cartãozinho negócio. que ganha uma cerveja quando completa o cartão. É verdade. É verdade. Nome nos créditos. É. Mas já fica o registro, já é a Isso. convidada mais participativa. Tem um episódio sobre Brumadinho, né? Quando vocês Sobre o forem desastre ricos, Brumadinho. É pra me dar uma parte do Vamos. dinheiro. Não, quando a gente for rico, a gente vai ser muito mão aberta, assim. Vamos chamar a gente, dar bebida, Sim. vai ter petisco, vai ser uma alegria. Vai ter after party do podcast. da Vai. gravação. Só para os assinantes. Mas aí tem um episódio sobre o desastre de Brumadinho, né? Identificação das vítimas desse desastre. E o do caso da Chapecoense também, né? Isso. Só falando de desastres. De Assuntos coisa boa. leves, coisa boa. Só casos onde você atuou, né? É. Então, aí, fala Esses com dois eu propriedade. Ao contrário dos anfitriões aqui, né? Que não tem propriedade nenhuma. A gente faz pergunta apenas. É verdade. Estamos no nosso lugar de perguntar. Mas, Renata, começa contando pra gente um pouquinho do que você faz e como é que você veio parar aqui, assim. Você formou em biologia, não foi? Isso. E daí pra frente? Ou daí pra trás, né? Você já sonhava em ser identificadora de pessoas? Não. Bom, sou formada em biologia aqui pela UNB, Universidade de Brasília. E não pensava, não. Eu queria seguir a vida acadêmica. Tanto é que terminei a graduação e fui fazer um mestrado. Uhum. Mas a vida acadêmica às vezes dá uma frustrada, né? E aí eu falei, Por quê? acho que vou estudar Será? para algum concurso. Gente, estou cansada disso aqui. Vou estudar para um concurso. E aí, na época, ia sair um concurso para... Mas eu queria uma coisa que fosse na minha área. Assim, não queria sair totalmente da área. Uhum. Ia sair o concurso de perito da PCDF e o de papiloscopista da PF. Aí eu fiz o de perito, isso foi 2012, 11... Uhum. Por aí. 2011, eu acho. Eu fiz o de perito, não passei, e fiz o da PF. E aí passei no da PF de papiloscopista e fui trabalhar nessa área, assim, com papiloscopia, né? Identificação humana e tal. E gostei da área, eu fui lotada em Cuiabá, e na época que eu fui para lá, Cuiabá ia sediar os grandes eventos. E aí precisavam de pessoas para coordenar uma área que fosse relacionada a isso. Então tinha um perito criminal que coordenava e eu era substituto. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com DVI, com identificação de vítimas de desastres. E aí gostei do tema, fiquei trabalhando durante o tempo que eu estive lá na Polícia Federal e depois que eu fui fiz outro concurso, né, da PCDF em 2016. E aí quando eu fui para a PCDF, tentei continuar trabalhando com o tema. E aí tô nessa até hoje.
estou dando curso, participando de algumas coisas e tal. É um tema legal. Na realidade, então, o DVI entrou na sua vida antes da perícia criminal, né? Exatamente. foi o contrário, antes, foi antes da perícia. Porque um dos métodos de identificação confiáveis que é estabelecido pela Interpol é a papiloscopia. Também o DNA e a odontologia legal também são outros. E aí, como a gente seguia a doutrina da Interpol, essa área participava das ações. E aí, o banco de dados aqui no Brasil de papiloscopia é bem rico, então é uma boa área para a identificação das vítimas. É que os bancos de dados, eles usam, né, os bancos de identidade, os bancos civis. Isso. Então, basicamente, todo mundo que tem identidade Isso. tem um registro lá dos dedinhos em alguma gaveta ou algum arquivo de computador Exatamente. atualmente. Nem todos os países têm esse registro, mas o Brasil ele é bom nessa. Como faz parte do RG você ter a coleta, Uhum. isso facilita muito ao ter um banco de dados rico, né? Uhum. E já houve algum questionamento, assim, do uso desse banco de dados, é feito para fins civis e de identificação? Ou... Olha, eu imagino que já tenha havido, mas eu não me lembro, assim, pelo menos nas atuações de desastres não, né? Porque aí tem um interesse em identificar as vítimas. Uhum. Mas não me lembro de ter visto algum questionamento. Mas, assim, né? É possível que sim. Você Acredito fala em que sim. relação a usar o Banco Civil para fins criminais, é isso? Para fins criminais. Ah, tá. É porque a legislação para o DNA, ele É bem rígido. é bem né? rígido, É. né? Assim, as finalidades, dividido, né? Paternidade, identificação criminal, pessoas desaparecidas. Eu acho que como a papiloscopia começou a ser usada num momento que ainda não existia muito essa discussão sobre direitos de forma geral, Aham. Direitos. Pra quê? Por que as pessoas querem direitos? então começou a ser de um jeito que era tudo bem permissivo. Aí eu acho que continuou mais ou menos parecido. Agora o DNA já surgiu em outro momento, né? Sim. Do direito penal mesmo. Então, Aham. Tanto é que eu acho que nos países em que a papiloscopia não é tão desenvolvida assim, é justamente por isso, né? No Reino Unido, por exemplo, eu acho que tem grandes discussões, né, sobre o Isso. fornecimento de dados biométricos para fins. Alguns estados têm algumas nações têm muita resistência em deixar dados biométricos com o Estado cuidando desses dados. Então, alguns lugares não tem um banco tão rico, não. A questão do DNA também é que tem mais informação vinculada, né, aquele vestígio, né, ao perfil, assim. Mais De do que a impressão maternidade, papiloscópica. paternidade, né? Não é só Do perfil uma genético pessoa. inteiro, né? Extrair, sei lá, propensão a doenças de uma pessoa para um plano de saúde eventualmente usar sim. para cobrar mais caro, sei lá. Sim, Coisas sim. do tipo, né, que poderiam acontecer. Cara, tem muita discussão no campo da bioética sobre isso, né? Os pontos que a gente usa a gente não, né? Porque eu não trabalho em laboratório de genética. Mas os pontos que o pessoal usa são só pontos que não são codantes. Com exceção de um dos genes que determina se é homem ou se é mulher, né? Sim. Se é masculino ou feminino, na verdade. Mas existe essa preocupação de não permitir que o Estado tenha acesso a características fenotípicas baseadas no seu genótipo. Mas a gente tá derivando um pouco aqui, né? Exatamente. Então vamos voltar. E aí você foi para Cuiabá, ficou quanto tempo em Cuiabá? Fiquei 2 anos, mais ou menos. Aí voltei para Brasília, ainda trabalhando na Polícia Federal. E continuei. Fiquei cedida um tempo lá no Instituto Nacional de Criminalística, só desenvolvendo manual e trabalhando com isso. Até que fui acionada para o acidente da Chapecoense, que foi final de 2017, eu acho, ou 16, já não me lembro muito bem a data. Caraca, tem muito tempo já, né? Também não. Tem muito tempo. Mas ou foi final de 16 ou 17. Acho que foi final de 17, porque um pouco depois eu já saí da Polícia Federal. Uhum. E aí, trabalhei nesse acidente, trabalhei na queda do avião do Teori Zavascki também, que foi mais um pouco depois, eu acho. Uhum. E também dando curso, desenvolvendo manual e tal. Aí eu acabei gostando da área e ainda participo dessa área, né? Mas
Hoje em dia, falando mais de local de crime, né? Não falo mais sobre papiloscopia, a não ser que seja uma coisa bem... Falando quais são os métodos de identificação. Uhum. Que aí tem outros profissionais qualificados para falar disso. Mas agora de local de crime, que é uma das etapas do protocolo de DVI da Interpol. Então, que também é bem importante, às vezes... Eu acho que é a etapa que fica mais esquecida, assim. Uhum. Que é o de local de crime. Tanto é que a gente vê alguns desastres, vários, que o local de crime é meio que deixado de lado. Né? Zoado. Mas aí é isso. Aí hoje em dia eu levo a palavra do local de crime para... Do local de crime e de cadeia de custódia Aham. para esses cursos. Mas vamos começar a definir o que é DVI, então, e você dá uma explicação geral pra gente sobre... Explica pra gente e pra audiência que não tem contato nenhum com isso. O que é um DVI? Primeiro, o que é DVI, né? Essa sigla tão bacana. Bom, DVI é uma sigla de um termo em inglês, né? A galera não usou a sigla em português, então é de Disaster Victim Identification. Então, é a identificação de vítimas de desastres e é um protocolo... Tem vários protocolos para esse tipo de atuação, de várias polícias diferentes, mas tem um protocolo que é da Interpol. E como tem, sei lá, mais de 190 países que são signatários da Interpol, é um protocolo que você consegue capacitar muita gente nele, assim. Então, você consegue, com o mesmo procedimento, identificar uma vítima em vários países diferentes. E aí ele tem uma regra, assim, né, de cada etapa que tem que seguir para uma identificação de vítimas e tal. Porque uma coisa diferente dos locais de crime, eu trabalho em local de crime atualmente, né? Uma coisa diferente é que, geralmente, em local de crime, a preocupação maior ali com o local é com a dinâmica do evento, com a possível autoria, etc. E num local de desastre, tem uma pressão muito grande para identificar as vítimas, porque geralmente é um volume muito grande, as pessoas querem saber quem é que está ali, então tem uma pressão enorme, assim, para essa identificação. E aí esse protocolo, ele ensina você a fazer esse processo de um jeito eficiente. Porque geralmente quando acontece um desastre, se a unidade não tem um plano de contingência, nada disso, o lugar ele vai tentar fazer procedimentos de rotina. E aí vai tentar fazer a mesma coisa que você faz todos os dias para um local de desastre. E geralmente não dá certo, porque você forma um gargalo em alguma das etapas, assim. Você precisa alterar algumas coisas no seu procedimento. E aí, até você entender o que você precisa alterar, demora e tal. Então, se você já usa o protocolo, não que não vão ter dificuldades, né, com o protocolo. Claro que vão ter. Mas já facilita bastante, assim, o processo. Não fica lá batendo cabeça para resolver algumas coisas. Tá. E aí, a definição de desastre em si, para esse fim, é qual, assim? Qual que é a... Então, o desastre, ele é variável para cada instituição, porque, na verdade, o que define um desastre é que ele é um evento que demanda, que está acima da sua capacidade de resposta ali da instituição. Então, às vezes, o que é um desastre para o corpo de bombeiros não vai ser um desastre para a polícia civil, por exemplo, ou vice-versa. Então, se acontece algum evento e você precisa de adaptar o seu procedimento de rotina para atender aquele evento, então a gente está falando de um desastre. Então, sei lá, se você está numa cidade que tem um necrotério muito pequeno e aí você tem um acidente de ônibus com, sei lá, 60 vítimas, isso é um desastre grande, porque você vai ter que fazer alguma coisa para atender aquilo. Aí escalar equipes de local de crime extra, saber para onde é que vai levar aqueles corpos, se vai precisar fazer um IML, né? Como é que vai transportar, se vai precisar fazer um IML de campanha, etc. Então, o recomendado é que as cidades sempre tenham, os estados, né, sempre tenham um plano para se isso acontecer, assim. Para onde é quais equipes vão ser acionadas, como é que vai ser o trabalho no local, para onde os corpos vão, como é que vão ser coletados os dados dos
dos familiares, né? Porque eles vão estar ali reclamando o corpo do ente querido. E aí você precisa receber esses familiares com essas informações e tal, ir atrás de informações para identificação e depois confrontar esses dados de uma maneira confiável, para não ter identificação errada. E aí é meio que... É o resumo do protocolo, é esse. Tá. Trazendo um pouco mais para os fatos atuais, isso que teve agora no Rio de Janeiro, essas operações que resultaram em, sei lá, mais de 120 mortos, isso é um DVI ou não é? Aciona-se o protocolo, né? Porque assim, não é um desastre no sentido de sei lá, um avião que caiu ou, sei lá, uma barreira que se rompeu. Mas eu imagino que receber 120 corpos para qualquer ML do país seja bem desafiador. Não, pelo número de vítimas, eu entendo que é considerado um desastre, né? Mas eu acho que lá eles não usaram o protocolo. O que eu vi é que eles fizeram algumas coisas adaptadas, porque o Rio ele recebeu um treinamento na época das Olimpíadas para alguma ocorrência de desastre. Eu acho que eles fizeram algumas coisas. Então, eu vi que eles deixaram a sede do IML só para esse atendimento dessas vítimas. Que é uma coisa que o protocolo faz, porque se você tem só um IML, se você tem um IML principal, o ideal é que um deles fique ali voltado para receber as vítimas do desastre e outro atenda procedimentos de rotina, porque as pessoas continuam morrendo, se lesionando, então você precisa ter um atendimento à demanda, né? As pessoas insistem, né, em morrer mesmo em dia de desastre. Tem acidente de carro, tem lesão corporal, que aí precisa de atendimento. Então você precisa ter um plano, assim, eu consigo atender as vítimas de eventos comuns e do desastre. Então eu vi que eles deslocaram o IML sede só para isso, e também vi que na verdade, acho que a Defensoria fez um trabalho para receber os familiares, informações dos familiares. Eu vi também que, assim, pelo menos estava nos jornais, né, de que os peritos se disponibilizaram para trabalhar na folga. Então, essa, sei lá, disponibilização de profissionais a mais também faz parte de um protocolo desse, né? Assim, sim. Agora, o que eu acho que não teve foi perícia no local, né? Não sei se teve. Mas não teve, com certeza, de acordo com o protocolo, assim. Porque o protocolo, antes de movimentar qualquer coisa, você precisa meio que isolar a área e acionar a perícia, né? Então, como eu vi que os corpos foram movimentados, então a etapa inicial do protocolo ou dos procedimentos de local de crime não foram realizadas. Mas, assim, também não sei, né? Pensando na logística ali do Rio, não sei como... Teria que ter um planejamento prévio de como viabilizar isso caso acontecesse algum desastre. Não necessariamente uma ação policial, mas se acontecesse algum outro desastre ali numa comunidade, um deslizamento de terra, alguma coisa assim, como é que você vai agir? Esse tipo de protocolo deveria existir. Acho que uma coisa que já fica clara, assim, é que desastre não necessariamente está falando de algo que é um acidente, né? Assim, que não tem dolo, culpa envolvido, né? Mas qualquer coisa que exceda do seu limite, mesmo que seja um crime, né? Então, sei lá, no caso, sei lá, vários homicídios que não necessariamente vão ser enquadrados juridicamente como homicídio depois, mas, assim, foram pessoas matando outras, né? E isso ainda se enquadra como um desastre. Assim como, sei lá, um avião caindo também seria. Eu acho... quando a gente fala de local de crime, as pessoas associam muito a um local de um tiroteio. Uma vontade, né, de matar. A vontade, alguma coisa assim. Mas, se a gente pensar bem, a queda do voo da Chapecoense, por exemplo, é um tipo de crime, né? Você precisa investigar por que aquele avião caiu. Então, pode ter tido uma negligência, uma imperícia. Então, a queda de um avião, muitas vezes, é um local de crime. Brumadinho também, né? Existiu ali um alerta de que aquela barragem poderia romper. Então, alguém negligenciou alguma coisa para chegar até ali. Então, também é um local de crime. A Boate Kiss, por exemplo, que pegou fogo sem querer, sim, né? Sem querer. Mas aí não cumpria as exigências mínimas lá de segurança. Então, todos esses locais são locais de crime e precisam ter procedimentos... Que a definição de local de crime é onde
ocorreu um crime ou onde haja suspeita de que tenha ocorrido um crime, né? Isso. Então, assim, se existe a mínima suspeita, já é um local de crime que Exatamente. demanda perícia, né? E Tendo por isso a vestígio. gente faz locais de suicídio, né? Sim, Porque a gente precisa mesmo garantir que justificativa. aquilo ali não foi um... Porque suicídio não é crime, né? Então, Uhum. garantir que aquilo não foi um homicídio ou não teve uma instigação Aham. ali. Aham, nada associado, né? Sim. Eu acho que faltou uma pequena referência, porque a gente está gravando agora no dia 5 de novembro, é isso? Então a gente está comentando sobre o caso dessa mega operação que teve no Rio de Janeiro, combate ao Comando Vermelho, eu acho, né? E morreu gente pra caramba. 120 120, pessoas, acho. 121, eu vi aqui por último. Exatamente. E foi todo mundo identificado? Não, né? Assim, tudo que a gente vai falar aqui, a gente tá falando com base nas notícias. Nas né? notícias Sem até agora. nada, a gente não tem Informações laudos, não oficiais. tem nada. Até o dia 5 de novembro, às É. 9 da noite, O o que que as contaram pra notícias gente diziam. foi não que... tem contatos lá que está passando Não conversamos com nenhum informações. perito do Rio, nada do tipo. exatamente. Eles estão bem ocupados trabalhando nisso daí. Eu acho que 117 tinham sido identificados. É que eles liberaram todos os corpos, né? Foi? Liberaram não vi. todos, mas o que os jornais estão dizendo é que tem 2 corpos que não foram identificados formalmente. Eles foram só reconhecidos Ah, tá. por familiares e tal. Uhum. Eles falaram que um dos corpos não tinha identidade, a pessoa nunca tirou a identidade. O que, cara, Caramba. você vê assim o nível do... Acho que partindo pro lado do problema social, né? Aham. Cara, uma Sim. pessoa que não tem uma identidade. Aham. Ela praticamente não existe, né, pro Estado. Tipo isso, ela não existe. Para todos os fins, ela não existe. Tanto é que é isso, ela não é identificada formalmente, Uhum. né? Porque... E a outra, ela tinha... Parece que, pelo que eu consegui entender das reportagens, que não usam termos corretos sempre, né? Então, a pessoa não tinha registro biométrico, mas ela tinha algum tipo de documento. Então, eu acho que... Não sei se ela tinha a identidade... Talvez um CPF. algo do tipo. pode Mas, ser, assim, né? não tinha um registro de uma impressão papiloscópica Entendi. padrão daquela pessoa, né? Só que elas foram reconhecidas por familiares e por uso de fotos em redes sociais e, enfim, usando sistemas desses de reconhecimento facial. Uhum. Aí, assim, isso não é algo que está previsto no protocolo, né, da Interpol. Não, na verdade, o que o protocolo fala é para não fazer o reconhecimento. Uhum. Porque pode gerar uma falsa identificação, né? Porque ali, às vezes, ali no calor do momento, a pessoa olha para alguém e fala, é o meu parente, tá? Ela tá abalada Com certeza. emocionalmente. Às vezes, o próprio familiar, a gente vê, né, em locais de crime, principalmente de cadáver em decomposição, a pessoa, ela fica muito diferente Muito. do que ela é. Então, você fazer um reconhecimento é algo complicado, assim, não é o ideal. E nesse caso, sei lá, tiro de fuzil, né? Imagina, tiro de fuzil na Isso. cabeça, cara, esquece cabeça. Assim, é isso. O que o protocolo hoje em dia aceita é que se você tem mais de um método que eles chamam de método secundário, Uhum. se você tem mais de um método, aí você pode alcançar a identificação. Então, por exemplo, se eu sei que meu familiar tem essas tatuagens e eu sei que ele veste essas roupas, só que eu não tenho a identificação nem por DNA, nem papiloscopia, nem por odonto, se for um conjunto de métodos secundários, eles admitem, assim, não tendo outras possibilidades. Então, aí eu sei que a pessoa tem uma cicatriz, tem um piercing em tal lugar... Uhum. Tem as tatuagens de tal jeito. Aí eles, quando tem mais de um desses itens, eles consideram válidos, assim. Então, você que tá aí em casa, já fica a dica, tire foto das suas próprias tatuagens, dos seus piercings, dos seus sinais, Exatamente. deixa guardado em casa. E antes de viajar de avião, tira uma foto sua, manda pra alguém, Sorrindo pra de mostrar qual a preferência. roupa que você tá vestindo. Aquelas selfies, entrando no avião. Faça sempre. Exato. Com Porque senão certeza. é um trabalho do capeta depois Já pra ter. facilita muito. Facilita as a vida. equipes. E não troca de lugar também, né? No avião, sem Não avisar, troca. porque aí Pode dar problema. Porque aí o dado lá da companhia ajuda bastante. Tem um caso do acidente da Gol que eles dizem que chegou um cadáver no IML e aí ele estava com a carteira com o nome de João. E aí acharam que ele era o João, aí foram fazer
um confronto por algum método de identificação, tipo 1 para 1, assim, eu acho que é o João, vou fazer a papiloscopia com esse dado aqui que eu tenho do João. E aí viram que não era. E ele estava com essa carteira no bolso dele. Aí a gente ficou pensando, será que ele era um batedor de carteira? Aham. Mas, na verdade, o que deve acontecer é que lá no local, quando está tendo a recuperação dos corpos, tem um corpo e uma carteira do lado. E aí, provavelmente, alguém ali foi e colocou a carteira no bolso, achando que era dele. E aí é uma das coisas que a gente fala para não fazer também no local, né? Não associar vestígios, nem associar fragmento de corpo. Então, se tem um corpo lá sem as pernas e tem alguma perna ali pro lado, não é para você colocar a perna junto. Montar o quebra-cabeça. Exatamente. Só no IML. Porque aí pode atrapalhar o processo de identificação. Esse voo do Agô que você tá falando é aquele do... que bateu com o jatinho, o Foi Legacy? com o Legacy. Assim, acho que foi 2006, isso, tem muito tempo. Então, eu estava ainda na faculdade, 2007, mas eu já vi algumas apresentações sobre esse caso. Aí eles falam isso. Foi feito aqui, né? No DF. O pessoal veio de lá até aqui. Eles montaram um IML de campanha e tal, foi feito aqui. Foi, o pessoal do DNA fala bastante sobre esse caso. E falando sobre reconhecimento e identificação, qual que é a diferença desses dois conceitos? Que a gente meio que passou por cima sem explicar, eu acho, direito, né? O que é um, o que é outro. Reconhecimento é um método abstrato, assim, subjetivo. Então, eu vejo uma pessoa, vejo um amigo meu e aí eu reconheço ele, sei que é aquela pessoa. Com base na minha análise ali, olhando ele. E a identificação, ele é um método científico mesmo, que diz que aquela pessoa é ela. Então, para a Interpol, existem 3 métodos de identificação que são muito seguros, que é a papiloscopia, identificação por impressão digital, a genética forense, né, por DNA, e a odontologia forense. Então, são esses 3 métodos que identificam alguém e tal. A odonto é comparação de arcadas dentárias. Arcada dentária e... exatamente. Da dentição, padrão de dentição, essas coisas. Tá. Aí falando sobre o caso do Rio ainda, eu tinha visto aqui... Nessa mesma notícia que falava desse caso das 2 pessoas que foram liberadas só com reconhecimento, lá falava uma coisa que eu achei engraçada, assim, que... Enfim, não vou entrar no mérito do porquê que aquilo tá constando daquele jeito, mas falaram daquele jeito e tá dizendo que o DNA... Porque em um desses corpos, pelo que eu entendi, acho que foi só um desses 2, né? Teve coleta de DNA para fazer o exame de comparação genética. Tá. Com o material da mãe da pessoa, eu acho. Só que eu acho que pelo tempo em que a pessoa foi liberada, eu acho que não deve ter saído esse resultado ainda, né? Eu imagino que não tenha sido rápido assim. Sei lá. Mas enfim, não sei se foi ou não. Mas o que a reportagem dizia é que assim, porque o DNA, ele não é 100% confiável. O resultado nunca é 100%. E aí, por isso, a pessoa foi reconhecida, né, com base no... a família reconheceu e, enfim, com essa questão do reconhecimento facial. E aí o reconhecimento seria... E a papiloscopia seria... Assim, não, nada é 100%, né? Assim, todo negócio tem erro. Mas, vai lá, Renata, foi mal, te cortei. Não, pode continuar. É porque isso entra, eu acho que muito numa briga que passa distante até da metodologia, né? Do que você está usando. É que cada um tá querendo puxar a sardinha pro seu lado. Sim, exatamente. O cara tá querendo falar que, não, só a papiloscopia resolve. O cara do DNA fala, não, só o DNA resolve. Palhaçada, né? E palhaçada é quem escreveu isso daí também, que, o cara não sabe, ele só comprou a história de quem contou pra ele, né? Mas, assim... o DNA é muito criterioso, né? Pra dizer que aquela pessoa é ela mesma. Porque é uma prova muito robusta, né? Então, a gente vê lá os laudos que a gente recebe mesmo de local de crime. Às vezes vem com uma mistura e aí mesmo que eles tenham achado alguns marcadores em comum, se não seguir exatamente aquele critério, eles não dizem que é aquela pessoa. Então, é muito criterioso. E aí, a papiloscopia, eu acho que depende muito do lugar, assim. Alguns lugares são mais criteriosos, outros não são tanto. Então, eu acho que o DNA ele é mais padronizado hoje em dia.
Eu achei meio irônico, assim, a forma como estava escrito na reportagem, que parecia o contrário, né? Mas, na realidade, o DNA nunca é 100%, porque você tem um número. Você chega ao ponto de ter um número, né? Para os outros métodos, você não tem um número, Aham. né? Exatamente. Então, na realidade, ele é muito mais robusto. Assim, É. falando de... É, eu concordo, assim. Eu acho que a Renata até mencionou isso, é a questão da origem, né? Quando o DNA apareceu, existia um arcabouço já, sei lá, de estatística Uhum. e o conhecimento genético de população muito aprimorado a ponto do pessoal apontar ali pequenas possibilidades de erro no DNA e esses erros foram aos pouquinhos sendo contornados. Falaram, não, então a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, enquanto que, sei lá, identificação por arcada dentária e papiloscopia, elas gozam, acho que de um respeito que vem muito lá de trás, da época em que, cara, você tinha um rigor muito menos acentuado, né, na análise dessas provas. Eu acho que você fica, nesses dois casos, acho que você fica mais dependente da qualidade do examinador. Sim. E aí eu acho que no DNA você tem, quase que se eu fizer ou se outra pessoa fizer, a gente vai conseguir, essa análise, a gente vai conseguir alcançar o mesmo resultado, porque a metodologia é muito robusta. Uhum. Agora, eu acho que tanto para odontoforense quanto para papiloscopia, você fica mais dependente da qualidade do seu examinador. Então, para você ter um resultado confiável, você precisa ter um examinador muito bom, né? Então, Uhum. se você tiver um cara ali meia boca, pode ser que algum confronto mais difícil ele não consiga fazer. O problema não é nem só que ele não consiga, né? Deu um resultado errado, né? Porque muitas vezes a gente fala isso, a qualidade do examinador. E a qualidade do examinador não é só a experiência, né? Porque o cara pode ter 30 anos acumulando sim. erro atrás de erro e tá aí muito corajoso de soltar pareceres, assim. Então, enfim, aí temos nossas reservas. Mas a questão lá do Rio é complexa, né? Não sei como é que eles fizeram. Outra questão que surgiu também foi que a polícia liberou uma lista inicial, aparentemente com 4 nomes, que depois não constavam entre os cadáveres, né? Estavam nas notícias também. Então, você acha que isso pode ter sido em razão de quê, assim? Talvez um reconhecimento num primeiro Uhum. momento, aí depois fizeram algum método de identificação e viu que não eram aquelas pessoas, né? Eu fico imaginando que deve ter sido alguma coisa relacionada a isso. Porque às vezes o familiar vai lá e fala, o meu parente tá. Aí ele entra na lista, porque você precisa realmente ter uma lista inicial ali das suas possíveis vítimas. Uhum. E esse caso especificamente do Rio, a gente chamaria ele de um desastre aberto, né? Se a gente estivesse chamando ele de desastre. Porque você não tem uma lista sabendo exatamente quem estava ali. Se fosse um acidente de avião, você teria uma lista, porque aí você sabe quem entrou no avião. Então seria um desastre fechado. Agora, no caso do Rio, é um desastre aberto. Então, a sua lista de possíveis vítimas ela é mais complexa, porque você precisa estimar quem é que estava ali. E ali, naquele caso, a estimativa são os próprios familiares relatando que o parente dele está lá e tal. Aham. Então, eu imagino que deve ter tido essa lista inicial com essa informação, e aí depois eles devem ter feito algum método e viram que esses 4 não estavam lá. Outra coisa que eu vi as pessoas falando sobre também é que estavam dizendo que estava demorando, né, fazer a identificação, e a polícia justificou que seria pelo fato de ter muitas pessoas de fora do estado. Porque eu acho que mais da metade das pessoas mortas eram de outros estados. Sim, Eu acho que de 51. Goiás, da Bahia. Eu vi um número lá, agora não lembro direito, mas acho que era 51 ou 54% das vítimas lá não eram do Rio de Janeiro. Uhum. Bastante, né? Bastante. E aí, explica pra gente, então, qual que é esse problema, né, das pessoas serem de fora do estado? Por que que demora mais para identificar nesse caso? Em relação à papiloscopia, tô falando. Sim. Eu acho que hoje, como já tem um tempo que eu não trabalho nessa área, eu não sei exatamente como tá. Mas quando eu trabalhava, o Banco Nacional não era um banco integrado. Então, você tinha bancos dos estados. Então, tem o Banco do DF, tem um banco de Minas, tem um banco da Bahia. E tem um banco da Polícia Federal que, na época, tinha muitos dados, tinha todos os dados de passaporte, mas esses registros civis tinham só de alguns estados. E aí, você precisa entrar em contato com o estado para
para pedir as informações, né? Uhum. Então, nesses casos, se eles já tivessem uma ideia de qual era o estado daquela vítima, né? Assim, talvez baseado num reconhecimento ou numa informação de um familiar, aí você pode entrar em contato direto com o pessoal de Goiás e aí eles enviam. Agora, se não, aí você precisa pedir para todas as unidades federativas te enviarem. Acho que esse é o processo mais demorado, é você conseguir sua impressão padrão ali, para fazer a comparação. Porque os métodos são todos comparativos, né? Então, Uhum. você precisa ter a informação da pessoa em vida para fazer essa análise. Acho que eu vi lá que eles pegaram dados de 14 estados, tô com esse número na cabeça, 14, acho que foi isso, mas 14 estados e o banco do INI, né, da Polícia Federal, para fazer essa comparação. Então, seria o motivo da demora, né, mesmo tendo acesso às impressões papiloscópicas. O Burocracia, banco né? aqui é mais complicado, né? E o que é suficiente para você declarar uma pessoa morta num DVI, assim? Você precisa ter o corpo inteiro, pode ser um fragmento, se você achar um pedacinho de dedo, você já declara que é a pessoa que morreu ali. Como é que funciona essa questão aí? Então, não precisa ter o corpo inteiro. Fragmento de corpo, eles já consideram. E aí, o tamanho do fragmento, ele depende muito do seu desastre. Então, se a gente pensar... Não sei se vocês lembram que quando caiu o avião do Eduardo Campos, em São Paulo... Aham. Aham. O avião, ele explodiu e aí os corpos que estavam ali foram muito fragmentados. Então, os fragmentos eram muito pequenos. Uhum. E aí, nesse caso, você meio que estipula ali um tamanho mínimo e faz aquela identificação, né? Quando é muito... Nesse caso, assim, acho que a maioria das identificações foram por DNA. E aí, você faz essa análise, se você vê que foi identificado, você, de alguma maneira que os assistentes sociais que sabem, comunica à família, que foi só um fragmento. Eu não sei como eles fazem isso, porque para mim parece muito complexo você dar essa notícia. Deve ser uma notícia. Mas o pessoal que trabalha já com isso tem uma metodologia, assim. Então, você avisa que foi identificado um fragmento, e aí a família ela pode dizer que ela não quer receber só aquele fragmento, ela quer esperar outros corpos serem encontrados, etc., para ver se vai ser encontrado mais alguma coisa para ela ir lá receber aquele corpo. E aí, a partir do momento que ela diz, isso eu estou falando a regra, tá? Em alguns lugares podem fazer diferente, mas a regra é que, se ela diz que ela vai receber aquele fragmento de corpo, ela assina um termo dizendo que está recebendo, é expedida lá a certidão de óbito. E aí, os outros fragmentos que são encontrados, eles não são mais encaminhados para a família. Eles vão ou ser cremados, ou vão ser enterrados, etc. Porque, pela doutrina, você vai submeter aquela família a um processo muito doloroso, se toda vez que um fragmento foi identificado, você avisar. Então, ela vai lá, recebe, sei lá, um fragmento, né, da perna, não sei, e aí ela vela aquilo e tem uma despedida, um ritual, etc. E aí passa 2 dias e você fala assim, agora a gente achou um braço, agora a gente achou não sei o quê, agora... Então Como se a pessoa morresse várias vezes, né? Exatamente. Então é muito complexo isso. Então, depende muito do desastre, assim. Agora, lá no Rio, eu li que tinham corpos que estavam meio fragmentados também, né? Eu vi, até dos policiais que morreram, eu vi o que aconteceu com eles, né? Assim, eu vi alguns que tiveram partes amputadas, sei lá, perderam o dedo. Tá. Teve um tinha um delegado que morreu que eu alguma acho que ele coisa de perdeu a perna, cabeça? mas foi no hospital. Eu vi que uma das vítimas estava decapitada no local, né? Segundo a família. Eu não vi confirmação disso da polícia, mas a família fala que a vítima estava... Eu acho que o corpo em uma árvore e a cabeça em outra, algo assim. Caraca, bicho. E aí o que a doutrina fala é que você precisa fazer dos 2 fragmentos, né? Mesmo que você faça uma identificação por papiloscopia desse corpo, você precisaria fazer de algum método da cabeça. Mesmo que pareça óbvio, ali, não tenho certeza que é. Eles falam para fazer algum tipo de método primário de identificação. Sim.
Aí, assim, a gente está falando sobre os 3 métodos, acho que é importante frisar também que cada um tem suas vantagens e desvantagens e o motivo Sim. de uso ou não, dependendo do tipo do desastre, né? Sim, exatamente. É isso, né? Corpos muito fragmentados, ou já num estado avançado de decomposição. Acho que, principalmente isso, o DNA é a melhor metodologia, né? É uma boa metodologia para se seguir. A odonto, você não tem um banco de dados de odonto, mas geralmente as pessoas têm dados de dentistas, ou em casa, ou tem um contato de um dentista. Então, por exemplo, se acontecer alguma coisa comigo, eu tenho uma dentista que eu vou e aí as pessoas vão conseguir procurar ela, ela vai ter lá o meu registro. E é um método bom para corpos carbonizados, porque o dente é um tipo de superfície muito resistente, né? Então, para corpo carbonizado é um ótimo método de identificação. E a papiloscopia para corpos íntegros que não estejam assim numa fase de decomposição tão avançada, ela é um ótimo método porque a gente tem bancos de dados bem, bem ricos no Brasil. Então, e é um método barato e tal. Tem o preço e a velocidade, né, dos exames dos outros, né? Exatamente. O DNA, sei lá, é Isso. caro e demorado, né? Então, Geralmente eles fazem uma curva ali de processos de identificação. Então, você começa a ter um processo de DVI, aí a curva da papiloscopia vai lá para cima e aí depois decai, porque aí os corpos meio que você conseguia identificar por esse método, geralmente são corpos mais recentes, né? Então, eles vão sendo identificados. E aí depois aí o DNA aparece bem baixo e aí depois a curva de DNA aumenta, porque aí você vai tendo análises mais complexas, assim, de corpos fragmentados ou em decomposição, etc. E aí esses vão sendo identificados mais por DNA. E a de odonto fica mais ou menos no mesmo nível, tanto no começo quanto no final. Tá. E aí falando a gente comentou sobre as fases do processo de DVI pelo protocolo da Interpol, né? Mas a gente não explicou como são as fases e o que é feito em cada uma delas. Pelo protocolo, existem... Hoje, eles dizem que tem 5 fases, que uma é a de local, é ali o procedimento no local de crime. Então, você coleta esses dados que estão ali, tanto da vítima, você faz um exame da vítima ali no local, e você também coleta esses vestígios que estão por ali que podem auxiliar na identificação. Então, se tem documentos, alguma coisa assim, você também consta, você faz uma espécie de perícia ali de local e consta todas essas informações. Lembrando que quando acontece um desastre, essas equipes, elas são chamadas de equipes de busca e recuperação de corpos, que elas são mais voltadas para a identificação, elas atuam em conjunto com a perícia de local. Então, você está ali também examinando o corpo e os outros vestígios que você está vendo ali. Então, tem essas 2 equipes. Às vezes, a mesma equipe faz os 2 trabalhos, tanto da perícia de local quanto da busca e recuperação de corpos. Mas aí, sei lá, falando, por exemplo, de um acidente de avião, essa equipe da perícia de local, você já inclui a perícia que vai determinar a causa do acidente ou não? Ou ela seria ainda uma terceira equipe? Uma outra equipe, Uma terceira. Porque aí para um acidente aéreo você precisa de uma equipe mais específica, né? De engenharia e tal. Então essa geralmente não é uma equipe que vai fazer essa parte de trabalho com os corpos. Você vai ter uma outra equipe de perícia de local que vai fazer esse trabalho mais relacionado aos corpos. E aí a gente tem uma segunda etapa, que é a etapa antemortem, que são dados coletados dos familiares das pessoas ali desaparecidas. Você precisa entrevistar eles e etc. Na verdade, hoje em dia, a etapa antemortem, eles falam que é a terceira etapa. Mas não significa exatamente que tem um fluxo de trabalho. Às vezes, a antemortem é uma das primeiras a ser iniciadas, porque você precisa achar informações das pessoas desaparecidas. Então, por exemplo, em Brumadinho, a nossa lista antemortem, eu trabalhei especificamente na fase antemortem. Então, a nossa lista era de 700 vítimas. Começou com 700 vítimas, porque era informação que a gente tinha de quem trabalhava na Vale, de quem morava ali por perto. E aí, depois, você vai filtrando
porque você vai sabendo quem não estava trabalhando aquele dia, quem estava de férias, quem sobreviveu, quem está no hospital, etc. E essa lista inicial acho que consta até, tipo, por exemplo, a pessoa não está conseguindo contato com o familiar dela e Isso. ela vai na polícia procurar dizer que a pessoa talvez estivesse lá, né? Então, exatamente. ela entra na lista inicialmente, né? Isso. E aí você precisa, depois, né, quando você já tem essa lista, você precisa buscar informações sobre essas pessoas desaparecidas. Então, tanto informações como essas características físicas, assim, se tem tatuagem, que roupa que estava usando, e se usa uma aliança, algum piercing, etc., que podem auxiliar no processo de identificação, como também informações de métodos para identificação mesmo. Então, buscar registro civil, buscar prontuário em dentista, buscar coleta de objetos para coleta de DNA, e a entrevista com os familiares para saber de tudo isso e também para coletar material de referência. Outra dica aí pra quem tá ouvindo, pras pessoas que têm piercings em áreas muito escondidas, já avisa aí pros familiares. Deixa uma Caso- foto. finalmente. Já deixa uma foto. Isso. E se tiver uma turbulência, já põe a parte para fora, que é para ser fácil de identificar depois. Para não dar trabalho. Exatamente. E aí tem uma outra etapa, que é a etapa que trabalha no corpo mesmo, que é chamada de etapa pós-mortem. Então, todas as informações que você pode extrair do corpo. Então, pela Interpol, você trabalha como se fosse uma cadeia de produção no corpo, assim. Você vai entrar, vai fazer uma análise geral de como é que esse corpo chegou, depois vai para uma radiologia, depois tem coleta de impressão digital, tem coleta de DNA e tem coleta de odonto no mesmo corpo, porque... Você não vai esperar enfim, um falhar para fazer o outro. Exatamente. Você coleta tudo. E aí, enfim, aí faz todas as análises ali no corpo. E depois tem uma quarta fase, que é a fase de reconciliação, que é a que compara os dados antemortem e do local com a fase pós-mortem. E aí você identifica mesmo, são essas pessoas que identificam. E aí hoje o protocolo ele coloca uma quinta fase, que é como se fosse uma fase de confirmação, né? Como se fosse uma revisão. Uma fase de revisão ali da identificação e depois um briefing final, um debriefing no final da operação para falar quais foram os erros e os acertos e tal do processo. Então é um protocolo bem interessante. Cara, assim. é bem completo, né? Ele tem formulários já específicos, então você não precisa ficar inventando várias coisas. O uso dele acho que é bem positivo. E à medida que as pessoas vão sendo identificadas, a família já é comunicada. Isso. Eles não esperam, não, vamos aguardar. Aí hoje em dia tem também várias recomendações de como lidar com o familiar, né? Porque é um momento que as pessoas estão muito fragilizadas. Sim. Então, e geralmente nós da área técnica, a gente não tem tanto esse tato de lidar com o familiar, né? Nenhum. Meu tato é igual o de um... Exatamente. Esses dias eu fui fazer um local de crime com um perito e era um local de suicídio e ele chegou lá assoviando. Eu falei, tá de sacanagem, né? Tá lá a família arrasada e o perito raro, mas tirando acontece a muito. maleta assoviando. Não, e tem coisas que são comuns, né? Assim, de você chegar no local e cumprimentar as pessoas, né? E aí, tudo bom? Aí, tipo, não tá tudo bom, porque, sei lá, meu irmão tá morto ali no quarto. Aí você fala, putz, falta Pois de é. tato. Eu acho meio complicado isso também, porque assim, porque como o nosso trabalho do dia a dia, meio que não tem como não ficar normal pra gente, né? Assim, eu digo, você vai ficar transtornado toda vez que você for fazer um local de crime, mas você não aguenta, você vai morrer desse jeito, né? Você não pode internalizar. Tem que não A gente não pode né? se afetar. Então meio que a gente já entra no automático ali e é isso. Só que aí, Mas claro, dá isso pra tem um tentar impacto na ser outra educado, pessoa. né? Não, ó, Civilizado. Isso é importante. Não, agora, assim, sempre que eu tô chegando no local e eu vejo que tem uma pessoa muito mal, eu vou até ela e pergunto se ela precisa de algum auxílio médico. Mesmo que já tenha ido, mas eu cheguei e tô vendo que a pessoa tá muito mal, eu vou lá, assim, pelo menos para dar uma importância ali pra pessoa, Sim. sabe? Não ignorar ela completamente.
É isso. Mas aí no protocolo da Interpol, eles falam que o Estado é que tem que fazer a comunicação para os familiares, tem que ter uma pessoa que está sempre em contato ali com eles. O ideal é que tenha um lugar específico que os familiares possam estar. E aí, de tanto em tanto tempo, você dá um boletim da operação. Então, por exemplo, esse do Rio, o ideal seria que todos os familiares tivessem um local ali de acolhimento. Eu acho que eles até fizeram alguma coisa nesse sentido. E aí, de tanto em tanto tempo, você vai dando um retorno de quem foi identificado. Você chega lá e aí, para tratar isso com uma dignidade, né? Uma das coisas que eu lembro que você já falou é que esse local não deve ser o IML, né? Isso, é. Não deve, porque, assim, num desastre, geralmente quando acontece um desastre, as pessoas que acham que tem um ente querido ali, elas vão primeiro para o local do desastre. E aí, quando os corpos começam a ser retirados, elas vão para o IML. E o IML, de forma geral, não é um lugar salubre, acolhedor, para receber vários familiares. Porque aí receber um ou outro do dia a dia, geralmente os IMLs têm uma área ali de recepção mais confortável para os familiares da demanda de rotina. Agora, para um desastre, você vai ter um monte. Então, o ideal é que você já tenha um planejamento de para onde é que você vai levar. Às vezes é para uma escola, às vezes para um hotel que possa, né, ajudar nisso. E ali lá, nesse local, você vai informando de tanto em tanto tempo o que aconteceu. E eles falam, inclusive, para você informar se não teve nada. Então, eu vim aqui tem 2 horas, não tinha nenhuma informação, voltei aqui, continuo sem ter informação, não teve mais ninguém identificado, não teve mais nada. Mas para as pessoas não ficarem desesperadas lá, achando que o Estado não está nem aí para elas e tal. Acaba que, em grande parte das vezes, quem assume esse trabalho é a mídia, né? Na verdade. Isso. Aí isso é uma forte recomendação, de que as pessoas não fiquem sabendo que o seu parente morreu pela mídia. Que a gente... Cara, você tá lá e aí aparece um boletim. Então, assim, antes de divulgar para a mídia obviamente vai divulgar, mas antes de passar essa informação para a mídia, você tem que mandar alguém encontrar lá esses familiares e falar assim, olha, seu parente foi identificado. E aí depois passa essa informação para a mídia. E o parente pode falar, não, eu não quero que fale sobre meu parente na mídia. Aí você fala só um número, assim, então, não, tá bom, identificamos 10 não pessoas. Sei, eu acho que deve poder, mas não sei como isso é feito. Porque eu acho que eles não pedem uma autorização, né, para divulgar esse tipo de coisa. Imagino que não. A mídia com certeza não, eles não divulgam... sei que a pessoa ativamente entre com alguma coisa, falando, não quero que seja divulgado e tal. Aí eu acho que sim. Acho que não dá nem tempo, né? Sei lá, seria alguma medida judicial e aí já foi muito tempo. Sim, já foi, não tem tempo prático. E eu nem Posso sei se, sei lá... água? Peguei. À vontade. Não sei se seria algo, tipo, o interesse público e tal, né? Seria, sobreporia a gente isso. Tá fazendo propaganda dessa marca de água? Aqui não estamos, mas se quiser... Se quiser financiar a gente é muito sem critério, a gente aceita. Vocês querem? A gente aceita qualquer uma. Eu tenho ainda. Então tá acabando. Eu tava pensando aqui, você falou dos formulários que a Interpol tem, né? Só que são formulários físicos, né? É tudo papel, né? Então, eles têm os 2 jeitos hoje em dia. Tem digital? Você tem um digital lá, disponível no site da Interpol, e tem o papel. Ah, tá. E aí eles fazem o papel porque eles pensam em... Realidades muito diferentes, né? Isso, Então, tipo assim, o mínimo que você vai ter é um papel. E aí eles trabalham com isso, com o mínimo. Então, se for um desastre num país muito pobre, ele consegue os papéis para fazer. Eu tava pensando aqui, tipo, em software para gerir esse processo inteiro não existe, né? Nada padronizado da Interpol, do tipo, vai... Até mesmo a fase de compilar os dados da fase antemortem para depois levar para a parte de reconciliação e fazer o confronto? Não, tem um software que eles recomendam, que chama Plasdata. Eles recomendam esse software, mas é um software pago, então... A instituição precisa adquirir o software para utilizar. Mas é um software pago voltado especificamente para isso? Caraca! Ele facilita o processo de identificação, principalmente o de odonto. A parte de odonto, ele é bem robusto, assim, para isso.
E aí tem esse, assim, mas não tem nenhum que seja a Interpol que desenvolveu e tá doando para os países. Caramba, eu fico surpreso, assim, que alguém olhou e falou, tá aí um nicho de mercado que ninguém explorou ainda. Software de identificação de desastre. É porque eu acho que dá para usar ele para O outras confronto do coisas, dia a tipo dia também, né? uma sessão de odontologia legal. Ela pode ter esse software, acho que ajuda ela Ah, tá. a comparar. Entendi. Ou, sei lá, ele é útil até numa delegacia de desaparecidos, assim, para comparar informações de... Ah, meu parente estava com tal roupa e ele sumiu, e aí depois é avistada a pessoa com tal roupa. Então, até isso ele consegue comparar. Interessante. Bacana. Fica aí a dica para os ouvintes desenvolvedores de software também, né? Isso. Aham. Façam softwares de código aberto para identificação de vítima de desastre. O Brasil está precisando de um. Exatamente. Bem completo. Hoje uma pauta muito forte no Brasil é de pessoas desaparecidas, né? Tem várias frentes atuando em protocolos para tratar de pessoas desaparecidas. E tem uma sobreposição boa aí dos temas, né? De DVI com desaparecidos. Exatamente. Porque é bem parecido. Você está lidando ali com uma informação que geralmente vem de um familiar, que alguém desapareceu, e aí você precisa confrontar, muitas vezes, com um cadáver que é encontrado em algum lugar, e às vezes num outro estado, inclusive. Então, hoje tem uma tentativa de fazer protocolos mais integrados. A Política Nacional de Desaparecidos, ela é muito forte na parte de DNA. Tanto é que todo ano tem uma data, que tem uma coleta dos familiares e tal, para comparar com um banco de pessoas desconhecidas, né, que ainda não foram identificadas. Mas para as outras áreas não tem tanto, assim, não é... Por exemplo, essas informações de veste é uma informação importante para um desaparecimento, né? Se eu sei como é que o meu familiar saiu de casa e ele sumiu, qual roupa ele estava vestindo, seria importante eu conseguir colocar isso em algum sistema, não ficar só lá no meu depoimento para a polícia. E aí alguém achar uma pessoa desaparecida, às vezes uma pessoa viva mesmo. E aí conseguir colocar isso num sistema é bem interessante. Uma pessoa viva que esteja, sei lá, desnorteada, alguma coisa assim. Cara, e aí você conseguir comparar seria ótimo. Então os desenvolvedores podem pensar. Mais um trabalho para os ouvintes. Exatamente. A gente, no episódio passado que a gente gravou, né, anteriormente a gente comentou sobre um episódio da Rádio Escafandro, né, que fala sobre um tópico específico, e tem também um da Rádio Escafandro, fica a dica aí para quem não conhecer, é um podcast muito bom, falando sobre pessoas desaparecidas. E eu fui ver, eu gosto bastante, então eu acompanho, e aí uma das perguntas que o cara faz é que primeira coisa que você tem que perguntar para a pessoa desaparecida é se ela quer ser encontrada, né? Porque você tem que pensar nisso. Tem gente que só sai para comprar cigarro e nunca mais volta. Apareceu por vontade própria. Exatamente. Então tem essa diferença do DVI, né? Às vezes o cara, velho, ou a mulher, sei lá, cansou. E o que eu vejo, assim, é que os dados, mais uma vez, né? As informações às vezes não se comunicam. Então, às vezes, os dados de número de pessoas desaparecidas que um ministério tem é diferente de um outro ministério. Não tem uma coisa tão padronizada. Eles estão tentando padronizar agora. Então, eu sei que, por exemplo, às vezes tem uma pessoa que está lá desaparecida com dados da saúde, que aí chegou até a saúde, que essa pessoa está desaparecida e tal. E às vezes essa pessoa, na justiça, na segurança pública, ela foi desaparecida propositalmente porque ela é uma protegida da polícia, da justiça. Então ela está sumida porque ela estava em algum risco de vida, então ela sumiu. E aí isso aparece lá a justiça sabe disso, né? Mas às vezes a saúde não sabe. E aí fica esse dado lá de que fulano está sendo procurado, está desaparecido e tal. Então falta um pouco essa comunicação dos bancos. É bem complexo de gerenciar essa situação específica, né? Porque assim, acho que, sei lá, outras pessoas nem deveriam saber mesmo que essa pessoa está desaparecida por questão da justiça, né? Aí a ideia hoje é que exista um banco mesmo de informações de pessoas desaparecidas, não só com dados de DNA, mas com esse tipo de informação, que você consiga unificar mais as coisas, assim. E aí eu acho que é uma área que muitos
muitos organismos vêm debatendo. Acho que tem uma chance de ter uma política mais bem estruturada hoje em dia. Entendi. Interessante. E aí, sobre só a sua atuação nesses casos maiores que a gente falou, né? O caso de Brumadinho e da Chapecoense, só para você falar como é que foi, por alto, assim, em cada um deles. Na Chapecoense, eu atuei na fase pós-mortem. Eu ainda era papiloscopista na época. E aí, fui eu e mais um colega da Polícia Federal participar da identificação, ajudar na identificação das vítimas. E Lá aí, na Colômbia, né? Na Você foi Colômbia. pra Colômbia. Aí fomos nós dois para a Colômbia. A gente tinha... já haviam desenvolvido um leitor biométrico portátil, assim, como se fosse um banco de dados portátil, pequeno. E aí foi alimentado os dados das pessoas que estavam no avião nesse banco. E aí a gente chegou lá e fez a identificação das vítimas. E aí eram vítimas que estavam num estado de conservação muito bom comparado com outros desastres aéreos, porque o avião ele acabou a gasolina, né? Então ele não explodiu, ele não pegou fogo, não teve nada, não teve carbonização, que geralmente é mais comum no desastre aéreo. Teve meio que uma tentativa de pouso, né? Teve até gente que sobreviveu, né? Teve. Então os corpos estavam bem íntegros. Então o trabalho foi um trabalho relativamente rápido, assim. E depois, em Brumadinho, eu já era perita criminal e eu fui atuar na fase antemortem, que aí geralmente é uma fase que para as equipes técnicas fica mais negligenciada. As pessoas querem ir trabalhar nos corpos ou lá no local e tal. E aí precisa de alguém para coletar as informações técnicas ali da pessoa que está desaparecida. Aí eu fiquei trabalhando nessa parte e achei muito mais difícil emocionalmente trabalhar na fase antemortem do que na pós-mortem, que é muito mais difícil trabalhar com as informações do que com o corpo mesmo. Porque aí você está mais em contato ali com a família, com a história da pessoa, então é bem mais complicado. A gente estava conversando disso aqui no episódio anterior, eu acho, né? No outro, com o Fábio, sobre medicina legal. Ah, sim. Sobre ser bem mais difícil trabalhar com pessoas vivas do que com pessoas mortas, Pô, né? Na verdade, muito assim, mais. no local de crime é mais tranquilo para nós, entre aspas, porque, cara, é isso, é vestígio ali, né? Agora, tratando com pessoa viva E eu acho que é meio como um local de crime, assim. Quando você vai fazer uma perícia no local de crime, você não sabe quase nada da história daquela pessoa, né? Você vai ali com a cabeça muito objetiva, vai fazer seu exame, procurar os seus vestígios, mas você não tem tanta informação sobre aquela pessoa, assim. Não... o que importa é aquele fato imediato e acabou, né? A história de vida da Isso. pessoa, isso daí meio que não... Exatamente. E aí, na fase antemortem, aí você já precisa ter mais contato com a família, às vezes buscar uma foto de uma tatuagem numa rede social, aí você entra lá na rede social da pessoa para procurar a foto da tatuagem, porque você sabe que tem um corpo lá com aquele padrão. Aí, dica de novo, postem as fotos das tatuagens no Instagram de vocês e deixem aberto, para a polícia poder ver. Aí você vê mais a história, assim, da pessoa, você vê se ela tinha filho, se não tinha, e etc. E se tinha uma família, essas coisas assim. E aí, no local, a gente tem um contato mais superficial, né? Tem locais que são bem tristes, locais de crime, que a gente faz. Mas a regra é que você esteja mais distante do familiar no local de crime, você não está tão próximo ali. Então, é mais fácil, eu acho, de trabalhar. E aí a operação foi muito mais longa, né? Obviamente, em Brumadinho. Foi. Talvez esteja acontecendo até hoje, né? Não sei se... Eu acho que faltaram umas 6 vítimas para serem identificadas. Eu não sei se eles ainda fazem buscas lá. Essa altura... Na área. Acho muito difícil, né? Eu acho que não. Mas, por exemplo, das Torres Gêmeas, nos Estados Unidos, o processo até hoje existe. De busca? De busca. Caramba! O da Air France, eu lembro que a França... eu acho que o Air France, umas 50 pessoas não foram identificadas, foram muitas. E aí a França, ela tentou várias vezes, assim, mandou submarino lá para a área para tentar encontrar mais gente e tal. E aí chegou uma hora que eles suspenderam as operações, né?
É, E aí putz, não em, encontraram. em oceano deve ser muito difícil, cara. É, bem mais problemático, né? É porque Exatamente. esse caso das Torres Gêmeas tem no museu deles lá em Nova York, tem um... Eles explicam como que é a situação. Porque eu acho que eles... Tem uma região lá que é meio que de desova de... Eu acho que era uma região que era inicialmente para desova de esgoto mesmo, mas eles transformaram isso de alguma forma para esses restos que vieram tirados daquela região lá onde teve o atentado. Então levaram, meio que formaram um entulho do que era o atentado ali, e esse negócio vai sendo processado por meio que uma planta industrial ali de processamento de... como se fosse de lixo mesmo. Aham. Eu vi que, inclusive, tem várias questões das famílias reclamando que, tipo, levaram para esse lugar, que era um lugar de Aham. desova de, sei lá, lixo ou esgoto, enfim. Uhum. Mas aí, eventualmente, encontram ainda fragmentos Cara, e tem identifica. identificações. Cara, que loucura, hein, bicho? É, inesperado. Lá fala de identificações que aconteceram, assim, muitos anos depois. Tipo, quantos anos tem isso? Tem 20? 25 anos, Pois é. já é 25. É, 24. É, É muito tempo. fala... acontece, né? Então... O de Brumadinho, eu não sei, né? Se você falou que faltavam 6 ainda. Acho Né? que faltam 6, foram 200 e alguma coisa. E a lista inicial você comentou que eram 700 700, pessoas. 700 pessoas. Mas aí, assim, depois que você recebe lá a escala certa de trabalho, aí já vai reduzindo grande. Nos primeiros dias já reduz muito a lista. Uhum. Até chegar numa lista confiável mesmo. E aí, Brumadinho ainda aconteceu umas coisas maravilhosas que a galera tentando fraudar, porque a Vale ia tava dando uma ajuda para quem fosse lá para BH para dar o depoimento. Então, uma mulher foi presa porque ela estava dando Inventando informação que alguém errada, que alguém morreu. Aí ela disse que era um advogado que estava lá passando esse tipo de orientação Caraca. e tal. Então, você ainda tem que ter um trabalho investigativo da Polícia Civil para esse tipo de coisa, para ver se não tem ninguém dando informação errada. Pra ganhar alguma coisa. merda. Que merda, velho. O ser Não, humano... exatamente. É tipo a apresentação lá do cara do FBI que teve uma enchente na Califórnia, eu Ah, acho. nossa. E aí eles já sabiam que estava vindo. Era um tornado. Era eu na acho. Flórida. Era um Flórida. tornado. É. E aí eles avisaram para as pessoas saírem e tal, e algumas pessoas não saíram. Falaram, não vou sair da minha casa e tudo. E aí eles foram fazendo a recuperação ali das vítimas, e aí eles viram que tinha vítima que tinha ferida perfuro-contusa, assim, de arma de fogo. Caraca, a galera passou o fogo... Aí, tipo, tô aproveitando que tá vindo aqui um tornado e Tornado da vou desova, matar alguém. Meu desafio. E Aí, deixar cara, lá. eu lembro que ele contou a história era um feminicídio, né? Que o cara matou a mulher Feminicídio. com tiro e depois tocou fogo no corpo. Ah, foi fogo Ainda também. tinha fogo. Ai, E aí, Maria. veio o tornado por cima de tudo, né? E Teve inundou, suicídio também. Teve suicídio, ele falou que vários suicídios. Ai, Não, cara. e esse caso eu lembro de ficar muito impressionada, porque aí ele falava, aí veio o tornado. Aí quando o tornado subiu, a gente teve um problema com a rede elétrica, e aí a água ficou meio eletrificada, assim. Aí depois disso apareceram uns crocodilos. Eu falei, meu Deus, Parece. é um videogame. Não é possível. Parece um aqueles negócio filmes desse. bosta de tipo furacão com. Sharknado, É, né? isso, era isso que eu tava tentando pensar. Que vem um tubarão dentro Não, do aí furacão. crocodilos, e É aí depois que- disso a galera, algumas pessoas acho que voltaram para casa, e aí avisavam que ninguém pichavam assim no muro, falando que não era para ninguém se aproximar, e se alguém se aproximava, a pessoa atirava. Caraca. Porque eu acho que começou a ter uns furtos, né? Aham. Sim. Quando o tornado passou, começou a ter uns furtos ali na residência. E todo mundo tem arma, né? E aí a galera ficava lá atirando em quem chegava perto. Eu falei, Inclusive na "Meu polícia. Deus, Ele falou, que né? De caso que loucura." Atirou na a polícia tomava tiro da galera que, tipo assim, estava Caraca. indo trabalhar, mas tomava tiro. Velho do céu, bicho. Muito que- louco. Ó, o Hollywood está perdendo. Poderia ter feito um filme sobre essa situação toda, porque eu acho que Sim. daria uma coisa não Não, a tão vida incrível, real, talvez, é. mas Coisa em nível. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. exatamente, não. pô. Não, que a vida real é sempre melhor do que a ficção. Porque se o cara faz um filme contando essa história, a galera ia falar, velho, Caô, né? caô, viagem. Não. Não, achei impressionante. Mas essa questão de
existir essa situação, né, de tem pessoas que morreram ali foi um homicídio, um feminicídio, um suicídio dentro de um desastre. Acho que mostra um pouco da importância de simplesmente não tratar o desastre como, foi algo natural, um acidente, né? vamos só Natural, identificar as vítimas e acabou. Não, você vai fazer necrópsia daqueles cadáveres Isso, Todos, de todos, para determinar a maneira da morte individualmente. Principalmente no caso desse como do Rio de Janeiro. Aí é especialmente importante fazer a necrópsia detalhada Isso. de todos. Tinha que ter perícia de local, Tinha que ter né? perícia de Porque local. você perde informação Sim. super importante ali para a dinâmica do evento. E dos corpos também, para entender como é que foi. Porque eu acho que fica todo mundo muito batendo na tecla identificar, vamos identificar. Cara, não, Isso. beleza, tem que identificar, mas tem todo o resto que você tem que fazer também, né? Tem que saber o que aconteceu, né? Saber o que Exatamente. aconteceu. Porque a gente vê, né? Número de disparos, se a pessoa tomou um tiro de costas, de frente. Então, tudo isso é significativo, assim. Mas eu não sei como tá o andamento disso lá. Também Só não. saberemos no futuro, né? Porque agora tá tudo ali muito Eu sigiloso. sei que o Ministério Público estava tentando acompanhar algumas necrópsias até, mas não sei se eles eu estavam vi que o acompanhando. Ministério Público estava acompanhando, não sei se diretamente dentro do IML, a Defensoria Pública tentou, né, mas foi negado. E aí eu vi uma entrevista do delegado lá, geral da Polícia Civil do Rio, falando que o Ministério Público estava acompanhando. Passou no Fantástico isso. Mas enfim, não sei, né? Alguém do futuro conta pra gente. Exatamente. Gente, eu acho que é isso, né? Já conversamos bastante, mais de 1 hora aqui trocando ideias sobre... Você tem mais uma palavra da identificação de vítimas de Do desastre DVI? para passar para nós? Mas eu tenho a de local de crime. Por favor, preservem o local de crime. Isso faz toda a diferença para a vida do vestígio e para o processo. Então... E fiquem ligados também, porque em breve a 4ª participação da Renata vai ser para falar de cadeia de custódia. Exatamente, tema tem super essa já. interessante. Mas é isso, viu a fitinha zebrada? Não passe, por favor. Não tire a arma de lá. Tira, não mexe, Por que vai favor. tirar a arma? A gente chega várias vezes e tá lá a arma, tiraram. Deixa lá, Incluindo se você for policial. principalmente. Principalmente. Se você for policial, não tire a arma, deixa ela lá. Do jeito que foi não encontrado. mexa no corpo. Mas vamos falar muito sobre isso nesse próximo No episódio. próximo episódio. Então Sim. é isso. Então Valeu, é isso, galera. gente. Obrigado. Valeu, obrigada. Até a próxima. Obrigada. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.